Olá, queridos alunos, estamos aqui mais uma vez e o objetivo é entregar a você aulas de História para o seu curso secundário. Agora, se os assuntos aqui tratados fizerem diferença para você, peço que você compartilhe com seus amigos, seus colegas, e faça um like no canal. Assim você estará contribuindo para mais pessoas terem a oportunidade de receber essas aulas. Quero lembrar que esta aula será objeto de um pequeno exercício que você poderá fazer ou não. Quero lembrar também a você que o seu corpo, pense nisso, chega onde sua alma chegar. Então quero te convidar a ir longe, muito longe. Vem comigo. Quero estar com você no pódio do primeiro lugar dos vencedores. Eu acredito em você. Vamos lá. Estou aqui para acabar com esse vírus que está impedindo você chegar ao saber. Se o novo normal agora é o mundo virtual, então vamos juntos tocar o terror e mudar o jogo. Nada de ficar em casa parado. É hora de estudar. Está na hora de tocar o terror na preguiça e viver agora a história hoje. Quero te fazer uma pergunta. Será que sua escola está equipada e tem internet? Será que você, como aluno, tem um canal aberto com sua escola, onde você pode ter as suas aulas, mesmo nesse momento de pandemia? Bom, enquanto isso, vamos tocando aqui o terror com as aulas virtuais totalmente gratuita, para oferecer suporte nas suas matérias. Espero que você aproveite essa proposta de aprendizagem. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar, para mais colegas desfrutar dos conhecimentos que lhes serão úteis aqui no canal Professor com Vídeo. Professor com Vídeo é uma iniciativa de quem acredita na libertação através dos conhecimentos. Bom, hoje nós estamos aqui com a quinta aula. E vamos falar de Roma. Vamos falar da formação do Império Romano. Vamos falar do Império. Vamos falar do colapso do Império Romano do Ocidente. Esse é o curso médio de História para as turmas do primeiro ano e eixo 6. A formação do Império Romano e o colapso do Império. Vocês veem aí essa estatueta e nela você pode observar, né, que tem uma loba amamentando duas crianças. Essas duas crianças são dois irmãos que ao nascerem teriam sido jogados no rio Tibre. Assim, após serem levados pela correnteza, pararam nas margens do rio e foram encontrados por uma loba. Desta forma, a loba teria alimentado os dois irmãos, até que um dia foram encontrados por um pastor, Fausto. Assim, Roma teria surgido de um grupo de pastores que viviam
nas proximidades do rio Tigre. Desta forma, durante o século VI a.C., Roma era comandada pelos etruscos. O poder dos etruscos foi perdendo força e Roma se tornou uma monarquia e transformando em uma cidade-estado. Uma cidade-estado igual àquela que nós vimos da Grécia, lembra? Lembra da aula de Grécia? Nós falamos de várias cidades-estados independentes? É isso aí. 5 séculos do reinado foram comandados por um total de 10 imperadores de Roma. Desta forma, os descendentes não eram escolhidos pela hereditariedade, como acontecia na monarquia. Então, temos aí o primeiro Otaviano Augusto, que foi o primeiro imperador de Roma. Depois temos Cláudio, que foi reconhecido por conquistar parte da Grã-Bretanha. Depois vimos Nero, que era considerado excêntrico e louco. Por incrível que pareça, o imperador assassinou a mãe, a irmã também. Foi responsável por condenar um grande número de cristãos à morte. Depois temos Tito. O imperador Tito ficou conhecido por ter destruído o templo do rei Salomão. Depois temos Trajano, o imperador Trajano, que era considerado um grande conquistador. Foi em seu governo que o Império Romano atingiu a maior extensão territorial por quase toda a Europa, o norte da África e todo o leste do mar Mediterrâneo. Depois temos Adriano, que mandou construir uma muralha com seu nome, a Muralha de Adriano, ao norte da Grã-Bretanha. Essa muralha era justamente com o objetivo de conter as invasões bárbaras, dos povos bárbaros que volta e meia tentavam invadir as terras do Império Romano. Depois temos Diocleciano, foi esse responsável em dividir o Império em duas partes, Império Romano Oriental e Império Romano Ocidental. Foi no Império de Diocleciano que houve essa divisão que nós vamos falar mais à frente. Depois tem Constantino, que foi responsável por proibir a perseguição aos cristãos. Assim uniu novamente o Império e escolheu Bizâncio como capital. Rebatizou a cidade de Constantinopla. Depois temos Rômulo Augusto, que foi o último imperador de Roma. E Constantino XI foi o último imperador do Império Romano Oriental. Logo, morreu defendendo a cidade contra o ataque dos turcos. O Império Romano também ficou conhecido pelas dinastias. Logo, o Império Imperial foi dividido em 5 partes: dinastia de Júlio Claudiana, dinastia dos Flávios e a dinastia dos Antônios e as dinastias dos Severos. A localização, ela na verdade ela estende, Roma ela estende seu território, como já falamos, por toda a Europa, norte da África. Sua localização se iniciava no rio Reno até o Egito, passando pela Grã-Bretanha e a Ásia Menor. O Império Romano era gerido por imperadores, que foram os 10 imperadores que já nós tratamos aí. Chegaram à posição antes do reinado. Logo, o Império era dividido por dinastias e cada área possuía características diferentes.
quero lembrar você, meus queridos alunos, que é importante nessa aula você assistir, ouvir, já com o caderno na mão, para ir fazendo suas pequenas anotações. Quem sabe você possa ter alguma dúvida e você escrevendo no canal pode mandar suas dúvidas, inclusive no meu privado. Todos os meus alunos do Colégio Estadual Duque de Caxias têm um contato comigo e pode fazer isso. Então é importante que você estude num ambiente calmo, aconchegante. Pode ter até outras pessoas, outros colegas, chame outros colegas para participar se tem pouco equipamento. Vamos usar o que pode. Vejam aí esse mapa aí que você vê daquela região que é a Espanha, Portugal, a Inglaterra, a França, a Alemanha, a Itália. Então você vê aí tudo aí, a Palestina, no Egito, o norte da África toda. Ou seja, você está percebendo a extensão e o poderio que o Império Romano alcançou. Então ele teve uma vastidão, dominou territórios. Impressionante, né, a força desse Império Romano já naquela época. Nós falamos ali atrás da divisão do Império. Né? O Império ficou em Ocidente, que tinha a capital Roma, e o Império do Oriente, que tinha a capital Bizâncio. Então, o Império Romano, ele foi, para facilitar a administração, ele foi dividido em duas partes. O Império Romano do Oriente também era conhecido como Império Bizantino. Teve seu reinado até 1453, no século XV. Ok? Depois temos o fim quando os turcos tomaram o poder da capital Bizâncio, que era Constantinopla, e é isso aí que vem destruir praticamente o Império do Oriente. O imperador Diocleciano foi o responsável, ele que fez essa divisão do império em duas partes. Como eu disse, para facilitar a administração e o poderio. O Império Romano era considerado uma das maiores civilizações já existentes. Todo o império ocupava áreas que englobavam a Europa, a Ásia e a África. Dessa maneira durou cerca de 5 séculos. Iniciou no ano 27 a.C. e teve o seu fim no ano 476 depois de Cristo. Ano 27 antes e depois 476 depois de Cristo. OK? Lembra que a história ela tá essa depois e antes é o nascimento de Jesus Cristo é que vai dar a diretriz do nosso calendário cristão. Você tem uma imagem, né, do que era uma hipótese do que era Roma, da força, do poder, da nobreza, da beleza, da riqueza, né, que o imperador. Existem vários filmes aí que eu sou fascinado nesses filmes épicos, filmes muito bem construídos, muito bem pesquisados, muito bem elaborados, e é uma fonte de riqueza de aprendizagem. Sugiro que vocês procurem esses filmes, né, sobre Roma. O Império Romano ele funcionava assim, no sistema político, o poder político estava concentrado sempre na figura do imperador. Ele teve início com Otaviano Augusto, que terminou depois com Constantino XI. O sistema de império veio para substituir justamente a República Romana. Essa República Romana passou a ser governada pelo imperador e tinha o Senado que apoiava o poder do reino. Quase parecido hoje, né? Mas só que hoje nós temos presidente. Na época, hoje nós temos o presidente, tem a Câmara dos Deputados e a Câmara e o Senado.
Naquela época tinha o imperador e tinha o senado, que na verdade o senado era composto das classes mais abastadas, classes mais importantes daquele império. Uma curiosidade que eu gostaria de chamar aqui é: quando Jesus nasceu, Israel já fazia parte do Império Romano, ou seja, ele, o imperador era o Augusto, né, conhecido também como o César Augusto. Ele governou Roma a partir de 17 de janeiro do ano de 27 a.C. até 19 de agosto de 14 depois de Cristo. Foi justamente quando Jesus Cristo nasceu, nesse período aí. Então Roma assumiu o controle de Jerusalém em 63 a.C. Depois de alguns anos relativamente calmos em relação ao governo local, começaram as lutas internas entre os aristocratas de Jerusalém. Para remediar tal situação, Roma nomeou Herodes e o designou como rei dos judeus. Era ele que governava Jerusalém quando Jesus nasceu. Então foi Herodes, aquele que lavou as mãos, governou de 37 a 4 a.C. e passou para a história conhecido como Herodes o Grande. Só uma curiosidade para vocês se focar aí na importância dessa grande personalidade espiritual e humana que foi Jesus. As características que determinaram o poderio, né, característica determinante, era a seguinte: quando o império tomava uma área, ele explorava comercialmente aquela região, escravizava os povos que ele conquistava. Ele não os matava, ele escravizava, controlava as províncias e era feito tudo por Roma. Era uma religião politeísta, que tinha vários reis, vários deuses, né? O governante tinha cargo vitalício, imperador, ele só saía quando ele morria, e a extensão era obtida por conquista ou golpes militares. O Império Romano foi o período da história de Roma que se iniciou com a nomeação de Otávio Augusto. Aí nós vamos ver o seguinte: o fim do Império Romano, ele vai marcar o início da Idade Média. Você lembra que nós falamos na segunda aula que a história está dividida em Idade Antiga, Média, Moderna e Contemporânea. Isso. A história, porque tudo que é história que estava escrito, quando tinha escrita. Então, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então foi na Idade Moderna, que no início da Idade Moderna, que deu justamente o apogeu do Império Romano. E o fim da Idade Antiga, que termina, né? Então, além disso, foi durante o reinado romano que surgiu o cristianismo, construção de monumentos arquitetônicos e a expansão territorial de todo o império conquistado pelos romanos. O Império Romano do Ocidente sofreu invasões dos povos bárbaros, e vão ser esses povos que, na verdade, vai destruir essa fortaleza que era o Império Romano. Consegue destruir, e aí veremos um sistema novo na próxima aula e iremos tratar. O Império Romano Oriental, que tinha a capital Constantinopla, continuou a existir por quase 1000 anos, né, depois daqui do Ocidente. Então, só em 1453 é que o Império Romano Oriental vem finalizar. Alguns pontos que foram determinantes para o fim do Império Romano chegasse ao fim.
Dificuldade de administração, também pudera, uma extensão territorial daquelas. O império era bastante vasto. Assim, a ordem e as formas de organização não eram fatores fortes. A corrupção que assolava, a invasão bárbara. O império foi atacado diversas vezes. Dessa forma, o exército precisou proteger o império das investidas dos godos, visigoldos, ostrogoldos, hunos, germânicos, como os francos, os anglos, saxões, vândalos, bretões, burgúndios e por aí vai. Ou seja, vários povos bárbaros, né, que vão invadir. Nós temos um desses povos aí que se chama os vândalos. Esses vândalos, uma curiosidade, esses povos, eles concentrou na região onde hoje é Portugal. Ali naquela região onde na Península Ibérica, onde é Portugal, esses vândalos, esses bárbaros vândalos, eles permaneceram. Então nós brasileiros, praticamente somos quase descendentes dos vândalos. É só uma curiosidade. Outra questão que vai contribuir para o Império chegar assim ao seu final é o elevado imposto. Os impostos cobrados à população para manter a construção de ponte, arqueoduto, de estádios, de banhos públicos, era exorbitante. Então, era enorme a cobrança de impostos. A população já não podia nem mais sobreviver. A religião, a expansão do cristianismo, que não admitia outros deuses, está entre as justificativas para a crise no Império. Você lembra que o Império Romano ele era politeísta. Quando o cristianismo ele começa a expandir, a se implantar, né, com a chegada de Jesus Cristo, ele vem dizendo, pregando um só Deus. E aí isso é uma contradição que o Império Romano irá ter. A escassez de escravos, com a redução das batalhas por conquista. Vocês lembram que o Império Romano ele foi crescendo quando ele guerreava com os territórios, tomava a posse dos territórios e escravizava toda a população que estava naquela região. Então as batalhas por conquista de novos territórios foi reduzida, prejudicou o sistema da renovação de trabalhadores. Por que o Império Romano chegou ao fim? Bom, chegou ao fim porque tudo que começa um dia termina. Então, o Império Romano ele vai chegar a um momento que de tanto os povos bárbaros tentar invadir as fortalezas de Roma, vai chegar um momento que ela vai ficar fragilizada, né? Ao lado da crise econômica e da desestruturação militar, os bárbaros realmente vão fazer uma alavancada, terminar praticamente com aquela vastidão do Império. Nós temos aí uma construção que é o Coliseu, magnífica construção. Era aqui que era feito as festas de morte, onde a população tinha o pão e o circo, ou seja, a população via as lutas dos gladiadores. Tem um filme aí, O Gladiador, fantástico. Então brigava com as feras, com os leões, e o povo delirava que queria ver sangue, né? Então é isso aí. Então quando vocês puderem visitar o Coliseu lá em Roma, tenha certeza que vai ver uma obra muito bonita ainda, né, em pé. Bom, a resistência do Império Romano ela ainda fica tentando esse resgate. Então vai ser o Sacro Império Romano Germânico, que seria uma tentativa de resgate. Entretanto, com todos os problemas enfrentados, nós vamos ver que com o fim do Império ainda existiu assim aquela esperança
Havia uma esperança, mas terminou acabando mesmo. A ideia era defendida a alguns príncipes nobres germânicos. O Sacro Império ele ainda vai resistir. O Sacro Império Romano Germânico ele resiste até o século XIX, meus amigos, meus colegas, meus alunos. Então, você vê essa cultura do Império Romano, ele ainda quase chega aos nossos tempos. Mas foram construções que Roma construiu, muitas pontes, muitos arquedutos. Tudo isso são histórias vivas que estão na Europa preservada. Ainda há muitas pontes ainda do tempo do Império Romano. Tem esse mapa aí que você pode aí acompanhar a dimensão de ocupação. E aqui nós temos, finalizando, a nossa fonte de pesquisa, que eu sugiro que vocês tenham uma oportunidade para buscar mais conhecimento. Que essa pequena videoaula que nós estamos aqui nos propondo, ela é muito pequenininha, só dá um resumo do que é. Falar de Roma em pouquíssimo tempo seria quase que uma mágica. Mas para mim, como professor, como pessoa que está interessado justamente em ver você progredir, estou me colocando aqui, perdendo esse precioso tempo e dedicando a você. Eu estou dedicando a você para essas aulas chegarem e você não ficar sem nenhum conhecimento, né? Principalmente da minha matéria que eu amo muito, que é a história. Então, sugiro a vocês que a história faz você viajar em um espaço pequeno. Procure ler, procure ver filmes, faça esse exercício da sua mente. Tenha certeza que você estará sempre progredindo, né? Conteúdo, quero dizer a você, conteúdo é um tesouro que está dentro de você. Por isso você deve aprender a garimpar. Aprenda a garimpar, que o conteúdo está dentro de você. Quero dizer aqui um muito obrigado. Já agradeço pelo like, pelo compartilhar dessa matéria aqui para outros colegas. Que na próxima aula a gente possa, eu, professor Bernardino Gaioso, que tenho nesse projeto, professor com vídeo, faço essa pesquisa, elaboro esse pequeno vídeo aqui para chegar em seu telefone, em seu WhatsApp, no meio de comunicação possível. Então, um grande abraço, fico muito grato com vocês e até a próxima.